CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 4 de julho de 2020. Esse programa que é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande, que abre espaço de laboratório prático de radiojornalismo. Por aqui você fica bem informado sobre as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba e ainda sobre questões do cotidiano. Você quer saber o que é destaque por aqui hoje? Nós vamos falar sobre a reabertura dos trabalhos no Laboratório de Análises Clínicas da UEPB, que garante mais de 70 tipos de exames para a população. O EPB amplia dados no portal da transparência da instituição. Luciano Nascimento vem com um comentário no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Marco Legal do Saneamento Básico. Vamos trazer diário de quarentena dos nossos repórteres. Neste sábado tem a história de quem venceu a Covid-19. E na luta contra o coronavírus, um professor da UEPB faz trabalho voluntário e humaniza atendimento às famílias que enfrentam a doença. Tem também as dicas do professor Edson Tavares no quadro Português Sem Segredos. Hoje iremos ver resumidamente a diferença existente entre a norma gramatical, a norma padrão e a norma culta. A gente ainda fala sobre algumas ações da UEPB de combate ao racismo e os detalhes sobre festivais audiovisuais online e tudo sobre o lançamento da 15ª edição do Comunicurtas UEPB. Fica aqui com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E já começamos com a informação da retomada das atividades no Laboratório de Análises Clínicas no Campus 1 da UEPB, aqui em Campina Grande. Por enquanto, o espaço está sendo aberto ao público apenas 2 vezes na semana e em horário reduzido. No caso, todas terças e quintas-feiras, das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Para voltar ao atendimento, toda a equipe que trabalha no LAC passou por testagem sorológica para Covid-19 e recebeu equipamentos de proteção individual de uso obrigatório. Além disso, o laboratório está seguindo todas as normas sanitárias para garantia da higienização e também só é permitida a entrada de pacientes que estejam usando a máscara. O Laboratório de Análises Clínicas da UEPB realiza um total de 74 tipos de exames hematológicos e bioquímicos, como, por exemplo, hemograma, microbiológico e de enzimas. Os exames são feitos através do Sistema Único de Saúde e atendem a comunidade acadêmica e principalmente os pacientes que são atendidos na Unidade Básica de Saúde, que fica dentro da Clínica Escola de Enfermagem da UEPB. Para mais informações, o telefone de contato do Laboratório de Análises Clínicas da UEPB é o 3315-3487. 3315-3487. E vamos agora com o comentário deste sábado de Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Olá a todos e todas os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande e hoje vamos falar, portanto, sobre o novo Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil. Projeto que estava na Câmara desde 2018, projeto de lei já no Senado, que recebeu o número de 4162/2019. E o Senado votou, então, um novo marco legal. E temos que discutir, portanto, a questão do saneamento básico no Brasil e a questão da produção e distribuição de águas no Brasil. Ora, não há dúvida alguma de que o país necessita de uma política nacional de saneamento básico. A situação do saneamento básico no Brasil é precária, mas há uma questão crucial no direito brasileiro. Se, por um lado, o país necessita de uma política nacional de saneamento básico, não há dúvida que, igualmente, também precisa de um projeto nacional de democratização do acesso à água. E aqui é que entram as problemáticas do novo marco legal do saneamento básico no Brasil. Bom, mas antes vamos, digamos assim, aos detalhes que estão em torno ao marco legal de 2020, agora votado pelo Senado, que deve ir
a sanção do presidente da República. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que na nação brasileira nós temos 35 milhões de pessoas sem o acesso à água tratada. E por outro lado, nós temos 100 milhões de pessoas sem a coleta de esgoto, o que mostra a precariedade da ideia do acesso à água potável no Brasil e do saneamento básico. E, portanto, a relevância do projeto votado no Senado, que teve como relator o senador Tasso Gereissati, do estado do Ceará. Mas vamos lá. Surge uma questão que é a ideia da universalização do saneamento. No marco legal, o texto construído pelo legislador estipula que até dezembro de 2033 nós teremos que ter 99% da população brasileira com acesso à água potável e 90% da população brasileira abrangida pela coleta de esgoto. Isso até 2033 pelo marco legal do saneamento básico, mas que pode ser alargado até 2040, segundo a própria previsão do texto. O governo argumenta, assim como o senador Tasso Gereissati, argumenta que o marco legal do saneamento básico trará ao Brasil 700 bilhões de reais em investimento em produção, distribuição de águas e expansão da rede de esgoto no Brasil. Por outro lado, gerará 700 mil empregos formais. O projeto que agora vai para a sanção presidencial também trata sobre a questão dos lixões e prorroga o prazo para a eliminação dos lixões, que era 2014, lembremos, né? Em que passou a dezembro de 2020 com a redação do marco legal. Mas não há como ocultar de que o texto construído no Senado e aprovado pelo Senado facilita enormemente a privatização das companhias estaduais ou as companhias estatais de água, como, por exemplo, no caso do estado da Paraíba, a Cagepa, no caso do estado de São Paulo, a Sabesp e assim por diante. Mas, e por outro lado, ou conjuntamente a isso, extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais sobre produção e distribuição de águas e construção de redes de esgoto. São preocupantes. Voltamos a repetir, não há dúvida de que o Brasil precisa, do ponto de vista nacional, de um projeto de saneamento básico, ou seja, de construção de redes de esgoto. Afinal de contas, os dados são de que 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto neste país. E, por outro lado, a questão do acesso à água ou do acesso e da democratização à água, a utilização da água potável, né? Mas, enfim, continuemos. O PL 4162 de 2019, no artigo 2º, traz duas previsões que são preocupantes, extremamente preocupantes. A criação da empresa de saneamento básico, por um lado, e a criação da empresa produtora de água, por outro lado. Ora, se o projeto facilita a privatização de empresas estatais de água, se o projeto extingue o modelo atual de contratos entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto, não fica muito difícil imaginar que essas empresas, do ponto de vista público, desaparecerão e se tornarão empresas privadas, como, por exemplo, aconteceu com as empresas de energia. No caso do estado da Paraíba, a Energisa apareceu como empresa privada e aí está como empresa privada. Não há que se discutir que a prestação de serviço da Energisa como empresa privada melhorou enormemente em comparação a quando nós tínhamos uma empresa estatal. Mas a energia é algo que se produz, a água não. A água é um bem do planeta, a água é um bem da humanidade, a água é um direito humano. E manter a água no monopólio de uma empresa privada possa ser, e não custa imaginar sobre isso, de que a água pode se tornar um produto de mercado, ela pode se tornar um produto valioso em que só determinadas categorias de pessoas ou só determinadas pessoas pertencentes a determinadas classes sociais terão acesso a essa água. Não custa imaginar, nos rincões do Brasil, o acesso à água é extremamente precário. A previsão do artigo 2º, criando uma empresa de saneamento básico e uma empresa produtora de águas, é preocupante. Em que sentido?
No sentido de que essas empresas, no campo da empresa de saneamento básico, dificilmente chegarão aos rincões do Brasil para construir redes de esgotos nos micromunicípios, como a maioria dos municípios do estado da Paraíba, por exemplo. Ora, essas empresas, no campo do saneamento básico, sim, terão um interesse enorme de permanecerem nas grandes metrópoles. Mas nos rincões do Brasil, essas empresas não irão. Nos morros, nas comunidades, nas favelas, essas empresas não chegarão para construir redes de esgotos por um detalhe elementar, meu caro, diria um certo inglês. Porque essas pessoas não têm condições econômicas para o pagamento dessas redes de esgoto. E a previsão sobre a criação de uma empresa produtora de água, a água é um bem do planeta, a água é um bem ofertado pelo planeta aos seres humanos. Não há vida humana, não há ser vivo humano sem a água. Então, uma empresa produtora de água pode construir um apartheid do acesso e da democratização à água no Brasil extremamente mais precário do que aquele que nós já vivemos. Essa ideia de que trará 700 bilhões de reais de investimento, que gerará 700 mil empregos, é bom ser anotada. Porque lembremos da reforma trabalhista, de quantos milhões de empregos ela iria criar. Lembremos da reforma da Previdência Social, do sistema de Seguridade Social, como ele ia sanear o sistema de Seguridade Social e como o governo teria capacidade de reorganização da Seguridade Social e da Previdência Social no Brasil. Lembremos, portanto, de todas essas promessas para quando chegar 2033, sabermos se elas se realizaram. E mais ainda, quando chegar 2003, arriscamos aqui de que o prazo será alargado para 2040, como nós assistimos na memória política, econômica e social deste país. Portanto, a situação da água no Brasil, seja da produção ligada ao acesso e distribuição e democratização da água no Brasil, seja ao saneamento básico e a ampliação das redes de esgoto no Brasil, com o marco legal do saneamento básico, ela é extremamente preocupante. Obrigada, Luciano, e até o próximo sábado com o Direito e Cidadania, sempre trazendo boas reflexões pra gente. E é hora do nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente fala sobre a expansão dos dados no portal da transparência da UEPB. Tem diário de quarentena de quem venceu a Covid-19 e as dicas do professor Edson Tavares. Ainda neste programa, a gente fala sobre festivais audiovisuais. Fica sintonizado aqui na 103.5 que a gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e ficamos até às 10 horas da manhã com muita informação para você, ouvinte da rádio que toca notícia. E você já parou para olhar o portal da transparência da Universidade Estadual da Paraíba? A página é referência entre os órgãos estaduais e você fica por dentro de todo o orçamento e das despesas da UEPB. Além disso, foi feita uma reorganização recente na qual a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento ampliou a oferta de dados institucionais na plataforma. O acesso é simples de fazer e as informações são fáceis de localizar. Nessa atualização foram adicionados os detalhamentos dos recursos vindos do Tesouro Estadual e demais fontes da UEPB. Na parte da assistência estudantil, é possível consultar gráficos e tabelas com informações de todos os auxílios, não só agora de 2020, como de anos anteriores também. Tem muita informação e é só acessar através do endereço transparencia.uepb.edu.br do seu computador, tablet ou smartphone. A transparência é uma marca forte na Universidade Estadual da Paraíba e o portal efetiva a lei de acesso à informação. Então, fica por dentro e acompanha o que é feito com o dinheiro público na UEPB. A gente traz agora o diário de quarentena do nosso repórter Roberto Gomes. Ele que teve a experiência de contrair o novo coronavírus e vencer a Covid-19. Você vai ouvir a voz dele um pouco cansada, mas o cansaço é uma sequela da doença que ele ainda está tratando. Escuta aí. Olá, eu sou Roberto Gomes, eu tenho 25 anos, sou estudante do último ano de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Eu já fui estagiário
estagiário da Codecom. Logo quando começou o isolamento social, uma semana depois, eu organizei minhas coisas em Campina Grande, onde eu moro com mais 3 pessoas, e voltei de van para a casa dos meus pais aqui no interior do Rio Grande do Norte. 10 dias depois da minha chegada aqui em Caicó, eu comecei a perder o olfato e o paladar. Um cansaço extremo, pequenas coisas do dia a dia, assim como uma febre baixa, mais constante, tosse muito seca e uma leve diarreia. De imediato, meus pais me levaram para o hospital e lá fizeram o exame de Covid-19. Orientaram a gente a voltar para casa, mas que deixassem em isolamento total, enquanto esperávamos o resultado do teste. Nesse meio período de aguardo, os sintomas ainda persistiam e fui sendo medicado para cada um deles. Eu tomava paracetamol para febre, xaropes para tosse e não fazia nada de esforço físico. E foi com a persistência dos sintomas que a minha família me levou de volta para o hospital, que diagnosticaram que eu estava com pneumonia proveniente do coronavírus, mas nada certo ainda. Depois de 10 dias do teste realizado, a gente recebeu a notícia de que eu estava realmente Covid. Os cuidados foram redobrados e foi aí que meus pais e todos os meus irmãos fizeram o teste, que por sorte deu negativo para o vírus. O meu isolamento foi até tranquilo. Fiquei no meu quarto, que é suíte, e não precisaria dividir com mais ninguém. Enquanto a comida, batiam na porta do meu quarto e deixavam num banquinho que era esterilizado sempre que me deixavam algo. Toda a nossa comunicação era via WhatsApp. A limpeza do meu quarto e do banheiro eram feitas por mim, devidamente esterilizado. O meu lixo era colocado em 2 sacos plásticos que eram recolhidos pela minha mãe com luvas. Meus pratos e talheres também eram separados e sempre esterilizados após as refeições. Todo esse cuidado se deu porque meu pai, ele é do grupo de risco. O mais difícil foi não poder estar junto a eles. Essa luta contra o Covid se deu por longo 2 meses e meio, até que fui tendo melhoras. Os remédios para a pneumonia estavam surtindo efeito. Além dos remédios passados pelo médico, a minha mãe fazia chás e sucos para levantar a minha imunidade. Fomos na clínica no dia indicado pelo médico e refiz o teste, assim como todos os meus familiares, que para a felicidade de todos eu já estava curado do coronavírus. O meu início de quarentena foi assim. Hoje em dia ainda tenho as sequelas, um pouco de cansaço e o paladar que ainda não voltou 100%. Mesmo eu já tendo superado a Covid, permaneço dentro de casa e meus familiares também. Só saem para estritamente essencial. E tendo passado por toda essa experiência, eu digo que com toda certeza que a melhor forma de se prevenir é o distanciamento social. Então, se você puder, fique em casa. Obrigada, Roberto. E que bom que você venceu essa doença e que todos os seus familiares estão bem. E como a gente ouviu aí no diário de quarentena do Roberto Gomes, se você puder, fique em casa, a gente reforça essa mensagem. Fiquem em casa. Agora é hora das dicas de português com o professor Edson Tavares. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente. Dizem que a língua portuguesa é cheia de armadilhas. É possível que sim. O fato é que muita gente tropeça nas normas gramaticais, principalmente quando escreve. Este quadro procura livrar os que escrevem de caírem nessas armadilhas e da forma mais fácil, desvendando os segredos da língua. Vamos tirar uma dúvida que as pessoas têm e que já me falaram várias vezes. Qual a diferença entre norma gramatical, norma padrão e norma culta? Bem, vamos lá. A norma gramatical é aquela estabelecida pela gramática. É aquela que faz parte da relação enorme de regras que estão na gramática, mas que, em sua boa parte, não são usadas. Algumas até caíram em desuso. Já a norma padrão é aquela associada a uma espécie de língua modelo. Está ligada à norma gramatical, mas é atualizada de acordo com o momento histórico, com a sociedade que a utiliza. Poderíamos dizer então que a norma padrão é a norma gramatical aplicada a um determinado momento e a um determinado grupo de falantes. E a norma culta é aquela utilizada por pessoas de um meio social considerado culto, ou seja, que tenha determinada formação escolar, que tenha nível superior e por aí vai. No Brasil, a norma culta foi estabelecida a partir de pesquisas realizadas há mais de 50 anos
e foram estabelecidas como cultas as utilizadas em determinadas capitais. Bem, não foram realizados novos estudos sobre isso, até porque se constatou o quanto esse estudo é discriminatório e sem sentido, diante da realidade de que a língua é uma instituição mutável, ou seja, que muda de acordo com uma série de fatores. Então, a tal da norma culta também caiu em desuso. Na escola, temos contato com a norma gramatical, que a maioria a gente aprende e nunca utiliza, e a norma padrão, que é mais ou menos atualizada. Essa é a que usamos para textos que exigem certo rigor gramatical. Mas não é só isso. A norma padrão nos permite ser mais compactos no que falamos, porque gastamos menos palavras para dizer o que queremos dizer. A norma padrão nos permite ser mais objetivos. E como eu já falei aqui em vários momentos, uma das melhores formas de dominar a língua padrão é a leitura constante, porque ela é sempre utilizada em livros, revistas, jornais, e na medida que estamos em contato com ela, vamos incorporando essas regras sem nem mesmo perceber. Agora, para encerrar, é importante termos consciência do pluridialetalismo. O que é isso? É saber utilizar a variedade linguística adequada ao local em que está e às pessoas a quem está falando. Quem domina essa capacidade tem muito mais sucesso na comunicação. Obrigada, professor Edson. E para participar por aqui, você já sabe, é só enviar uma mensagem através do WhatsApp do número 988939414. Esse é o contato direto com o professor. Manda sua sugestão ou dúvida para o quadro Português Sem Segredos e participa com a gente. Vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente traz os detalhes sobre ações da UEPB de enfrentamento ao racismo e ainda tem a missão do professor da Universidade Estadual que está fazendo trabalho voluntário para humanizar o atendimento aos pacientes da Covid-19 no hospital de referência da doença aqui na cidade. Ainda neste sábado, a gente fala sobre o lançamento do Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e com informação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB. É que a Progep lançou um formulário que deve ser respondido por todos os servidores da Universidade Estadual da Paraíba, entre técnicos e professores, efetivos ou contratados, e ainda pelos reeducandos que prestam serviço na UEPB. O questionário está disponível no site da UEPB, o uepb.edu.br, até a próxima segunda-feira, dia 6 de julho. E o objetivo é fazer um mapeamento das condições de vida e de saúde dos servidores da UEPB e nortear as ações de planejamento das atividades administrativas e acadêmicas quando for definido o retorno das atividades presenciais em toda a universidade. A resposta do questionário é facultativa, porém, está sendo recomendado que todos respondam às perguntas, principalmente aqueles servidores que possuam alguma comorbidade relacionada ao agravamento da Covid-19 e ou que moram com pessoas nessa situação. Gestantes ou lactantes, os servidores que possuam filhos ou tenham a guarda de um menor de idade em idade escolar ou que necessitam da assistência de um dos pais. No caso dos servidores com mais de 60 anos, esses serão automaticamente identificados pelo sistema ERH, mas isso não exclui a necessidade que eles também respondam o questionário. Os formulários que estão sendo lançados para que sejam respondidos desde os estudantes da UEPB, professores, agora os servidores através da Progep, fazem parte do plano de contingência da Covid-19 da instituição. Então, você que é servidor da UEPB, acesse o site da universidade e preencha o formulário que está disponível até segunda-feira, dia 6 de julho. O nosso assunto agora é racismo. Estamos vivenciando uma onda de protestos antirracistas por todo o mundo e isso provoca uma reflexão em todas as esferas sobre o assunto, sobretudo na universidade. Dados recentes do IBGE apontam que existem, sim,
diferenças sociais entre brancos e negros. Apesar de os negros representarem mais de 50% da população brasileira, os níveis de ensino da população negra são bem mais baixos. Só para a gente ter uma ideia, analisando o fator econômico, o desemprego atinge mais os negros e pardos. A taxa de desemprego entre os brancos é de 10,2%, enquanto que para os negros é de 16% e pardos 14,5%. Segundo dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o rendimento mensal dos brancos é de R$ 1.780,60, enquanto os negros recebem, em média, R$ 1.012,76, cerca de um salário mínimo. No quesito saúde, o relatório anual de desigualdades raciais no Brasil reforça a tese de que os negros têm menos acesso aos serviços e bens sociais. Só para citar um exemplo, as mulheres brancas fazem 2 vezes mais consultas pré-natal. Já o mapa da violência mostrou que as mortes por assassinato de negros são 2,5 vezes maior que as mortes por homicídio de brancos. Considerando tudo isso, a gente pode concluir que existe sim racismo no Brasil e que ele é estrutural. Por isso, é necessário que as instituições enfrentem esse problema social e a Universidade Estadual da Paraíba tem vários projetos e ações que abordam a temática. A reportagem é da Carla Patrícia. O atual cenário de pandemia da Covid-19 nas últimas semanas dividiu espaço com as manifestações contra o racismo que têm ocorrido em vários países. O assassinato de George Floyd por um policial americano em 25 de maio desencadeou um sentimento de revolta, que foi compartilhado através do movimento Black Lives Matter, que significa Vidas Negras Importam. Os protestos também ganharam proporção no Brasil, pois esse é um crime ainda presenciado diariamente. Aqui mais perto da gente, na cidade de Recife, o garoto Miguel, de 5 anos, morreu depois de cair do 9º andar do prédio onde acompanhava a mãe, que é empregada doméstica. O detalhe é que ele foi colocado no elevador sozinho pela patroa da mãe, uma mulher branca que mora em um apartamento de luxo. O fato gerou várias manifestações na capital pernambucana e revela uma situação simbólica do racismo no país, em que os negros, pobres, se submetem ao trabalho para os brancos e esses demonstram uma clara indiferença com as vidas negras. Nesse contexto de luta contra o racismo, na Universidade Estadual da Paraíba, existem iniciativas que trabalham nessa temática e buscam a valorização da população negra, como Luz Negra, um projeto de extensão que utiliza oficinas de fotografia para falar sobre cultura afro-brasileira nas escolas públicas em Campina Grande. Segundo o coordenador do projeto, Rostan Melo, durante esse período de isolamento, as atividades do grupo têm sido direcionadas para as redes sociais do projeto, com exposições dos ensaios fotográficos produzidos pelas crianças. Nosso objetivo é discutir temas relacionados à cultura afro-brasileira, bem como o debate da educação antirracista, utilizando a fotografia como linguagem lúdica para pautar essa discussão em sala de aula. A gente tem um perfil no Instagram, @luznegra.epb, e a gente tem tentado direcionar parte do nosso debate para lá, tanto com as produções que os alunos fizeram nas oficinas anteriores, feitas em 2018 e 2019, como também a gente planeja produzir conteúdo específico para lá, já que a gente está diante da impossibilidade de ter uma previsão de quando a gente vai poder executar o projeto em sala de aula, como previsto originalmente. A universidade possui um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas que está desenvolvendo, neste período de distanciamento social, uma série de mini-cursos online para discutir o racismo no Brasil. A iniciativa surgiu com a professora Alcione Ferreira, do Departamento de Serviço Social. Para essa ação foi realizada uma parceria com um projeto popular chamado Batalha do Pedregal, desenvolvido pela ativista cultural Jéssica Len Conceição. A professora Alcione explica que os projetos se uniram para produzir um conteúdo pensado para ampliar o debate racial. Nesse momento a gente está em conversa, entre esses membros e a coordenação da Batalha do Pedregal, para pensar o formato desses vídeos, o conteúdo mais especificamente, a maneira de postagem, enfim. Então a gente está nesse momento construindo essa parceria que se inicia agora e que a gente espera que se consolide
né, que vem inclusive a apontar para mais ações mais amplas a partir do NEAB para com mais esse espaço aqui da sociedade. O projeto Batalha do Pedregal trabalha com o intuito de valorizar a cultura do bairro e incentivar os jovens moradores a utilizarem a arte como forma de expressão das suas identidades. As ações envolvem música, rap, poesia, teatro e dança, que contribuem para trazer visibilidade às temáticas raciais na comunidade. Uma das representantes do projeto, Jéssica Len, conta que a parceria com o núcleo da UEPB será muito relevante para promover uma consciência sobre a causa negra e debater sobre racismo. A gente aplica oficinas de poesia, oficinas de autocuidado para as meninas, né? Com enfoque em cuidar de si mesma, do seu corpo e de gostar de você do jeito que você é. Então a gente não trabalhou com escova, a gente não trabalhou com chapinha, né? E foi um grande auê, assim, porque as meninas disseram, mas como assim? A gente vai ter um dia de beleza e nesse dia de beleza vai o cabelo. E aí a gente explicou que primeiro a gente ia conversar, a gente fez roda de conversa, a gente falou um pouquinho sobre beleza, a gente falou um pouquinho sobre beleza negra, a gente falou um pouquinho sobre a gente gostar da gente do jeitinho que a gente é. A estrutura racista no país perpassa as relações sociais e se apresenta enraizada nos âmbitos institucionais. Por isso, a importância de trazer visibilidade e fortalecer a discussão racial. Carla Patrícia para o CBN Universidade. Obrigada, Carla Patrícia. A gente fala agora sobre a Covid-19. Todo mundo já sabe que quem contrai o vírus precisa fazer um isolamento social de pelo menos 14 dias, que é o período de incubação do vírus e que a pessoa infectada pode transmitir a doença para outras pessoas. A indicação médica é de que o paciente, não apresentando sintomas graves, possa ficar em casa mesmo monitorando o quadro e se recuperando. De acordo com estudos, 80% dos casos da Covid-19 apresentam sintomas leves, que não demandam de internamento hospitalar. Mas seja um modo leve ou severo da Covid-19, o distanciamento social é muito importante para diminuir a contaminação para outras pessoas. Aí, no caso dos pacientes que precisam ser internados em enfermaria ou UTIs, eles não podem ser acompanhados por familiares. Quem contraiu a doença fica sozinho no hospital, aos cuidados da equipe médica. Aí, para humanizar o tratamento desses pacientes, um professor da UEPB se disponibilizou para fazer contato com os familiares e passar o quadro clínico para os parentes. Quem conta essa história para a gente é o repórter Ricardo Júnior. Fábio Galvão Dantas é professor do Departamento de Fisioterapia no Campus 1 da UEPB, aqui em Campina Grande. Diariamente, ele está desempenhando uma função muito importante durante essa pandemia da Covid-19. Ele é a pessoa responsável em fazer contato com os familiares dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal Pedro I e passar como está o quadro para a família dos enfermos. A unidade hospitalar é referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus na cidade. A doença, que é sinônimo de isolamento pelo rápido e alto índice de contaminação, não possibilita acompanhantes para os pacientes. Aí a ação voluntária do professor da UEPB torna esse momento mais leve para quem está aguardando por notícias dos parentes internados. É de casa mesmo que o professor Fábio tem acesso ao prontuário de todos os pacientes, avalia o panorama e faz contato por telefone com os familiares. Mas a ação voluntária do professor da UEPB vai além de comunicar o estado de saúde do paciente. Esse trabalho surgiu da necessidade de humanização do tratamento desses pacientes, uma vez que nós percebemos o desespero dos familiares no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, por não poderem acompanhar de perto os seus pacientes internados nas alas de tratamento intensivo para a Covid-19. Ligo para os familiares todos os dias para conversar sobre a situação clínica. Durante essas conversas, eu abordo também questões epidemiológicas, por exemplo, eu procuro saber como o paciente se contaminou, se há outras pessoas contaminadas na família, em casa. Procuro fazer uma pesquisa, uma mini pesquisa epidemiológica e também um aconselhamento em relação, por exemplo, a isolamento dos pacientes que tenham estado em contato,
de pacientes que eventualmente ainda estejam apresentando ou venham a apresentar algum tipo de sintoma, orientação, conduta. Então, vai além de apenas conversar sobre os pacientes internados. A gente também conversa sobre a situação dos familiares, das pessoas que conviviam ou que convivem com o paciente que está internado. Então, é um trabalho também de aconselhamento, de orientação junto às famílias, junto às pessoas que estavam em contato com os pacientes que estão internados. De acordo com um professor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, a missão dele está sendo bem aceita pelos familiares. E o profissional da UEPB, que é médico neurologista, faz esse serviço de suporte às famílias voluntariamente. Tem sido um trabalho difícil, emocionalmente muito desgastante, mas ao mesmo tempo muito impactante, muito positivo, porque os familiares ficam realmente bem mais confortados, eles se sentem bem mais protegidos por conta desse tipo de assistência. Eles percebem como os pacientes estão evoluindo, como seus familiares estão evoluindo dentro da UTI, dentro da ala vermelha. Eu acho necessário que cada um desempenhe trabalhos voluntários, trabalhos participativos, porque essa guerra biológica, essa verdadeira guerra biológica, tem que ser enfrentada por toda a humanidade, não apenas pelos profissionais envolvidos diretamente no campo de batalha. Então, se cada um puder fazer a sua parte, inclusive voluntariamente, a gente forma um exército muito mais forte e a gente vai ter mais chance de combater esse vírus e de se livrar dessa grande pandemia, né, desse quadro terrível que assola a humanidade. Exemplos como o do professor Fábio deixam esse momento de pandemia mais leve e nos renova a esperança de que dias melhores virão em breve. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E muito legal essa iniciativa do professor Fábio, não é mesmo? E a gente faz um alerta para as famílias de que aguardem a ligação do médico. Não precisa ficar tentando retornar a ligação em outros horários, pois ele tem mais atividades, outras famílias para entrar em contato. Mas fique certo que todo dia a informação sobre o estado de saúde do seu familiar vai chegar e o Dr. Fábio vai ligar para o número cadastrado do responsável pelo paciente. Vamos para mais uma pausa. Na volta, o nosso assunto por aqui são os festivais audiovisuais. Essa semana tem evento online voltado para a 7ª arte e a gente ainda fala do lançamento do Festival Comunicurtas UEPB. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos ao quarto e último bloco do CBN Universidade deste sábado. E o nosso assunto agora é o audiovisual. É que a partir da próxima quinta-feira, dia 9 de julho, tem início a 2ª edição do Festival de Cinema no Meio do Mundo, o FestCin, que vai ser realizado em formato online até o sábado, dia 11. O evento é promovido por um grupo de produtores do audiovisual. E a nossa produção entrou em contato com um dos organizadores, o Tiago Neves, que falou sobre a iniciativa. Vamos ouvir. O FestCin, o Festival de Cinema no Meio do Mundo, ele já nasce de uma forma coletiva e colaborativa, e um desejo também de circulação assim, do cinema brasileiro. A ideia do festival sempre foi no início de criar núcleos, né? Brasil afora, mundo afora. Então ele nasce lá em São Paulo, na primeira edição, que foi o ano passado. E tem agora essa 2ª edição em Garanhuns. E a ideia é que a cidade de Garanhuns também absorva o festival e que tenha o 2º FestCin em Garanhuns, o 3º, o 4º. O festival estava previsto para ser uma edição física, né? Na cidade. Mas devido aí à situação do que o mundo se encontra, o festival tinha que acontecer de qualquer forma, de uma forma de resistir também. E o desafio nessa edição que o festival acontecesse de forma online, né? Então os filmes vão estar disponíveis para as pessoas assistirem na nossa plataforma, no site. E também durante transmissões, durante todo o dia, de oficinas, webinários, debates com gente assim do Brasil e do mundo. A vantagem de um festival
ser online, é que podemos convidar todo mundo, né? O mundo inteiro pode estar conectado, assim. Os filmes vão estar, né, com acessibilidade de legendas em inglês e português, assim. Então, isso abrange aí bastante gente aí no mundo. O FestSim acontece de 9 a 11 de julho e você pode conferir a programação no site do festival, o FestSim, com 2 M's, .com.br, e acompanhar as transmissões através das redes sociais, @FestSim no Instagram, FestSim Garanhuns no Facebook e o canal FestSim no YouTube. E dentro da programação do Festival de Cinema no Meio do Mundo, vai ter o Prêmio Comunicurtas 15 anos para os vencedores com o troféu Machado Bittencourt. Além disso, a edição de 15 anos do Festival Audiovisual de Campina Grande Comunicurtas UEPB vai ser lançada na próxima semana. A previsão dos organizadores é que o Comunicurtas seja de 30 de novembro a 2 de dezembro. E é sobre o evento que conversamos por telefone com o coordenador geral, Hipólito Lucena. Oi, professor Hipólito, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Universidade. O Festival Comunicurtas vai ser lançado essa semana, não é mesmo? Bom dia, Natasha, bom dia a todos os ouvintes do programa CBN Universidade. É um prazer estar aqui de volta. É verdade, nós vamos estar fazendo o lançamento da 15ª edição do Festival Audiovisual de Campina Grande Comunicurtas, que é realizado pela Universidade Estadual da Paraíba, através da Coordenadoria de Comunicação e pelo Departamento de Comunicação Social e Jornalismo, hoje, né, da UEPB, mas da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade. Então, nós vamos fazer o lançamento, dando o pontapé inicial das ações. Estamos desenvolvendo, oficialmente fazendo isso, porque já estamos trabalhando, não paramos, na verdade, o tempo todo. E nós aproveitamos aí a realização do FestSim, edição Garanhuns, para fazer esse lançamento. Dar o pontapé inicial, apresentar uma proposta temática do festival. E o edital já sai essa semana ou mais para frente? Como ele deve vir? Sim. A partir da próxima segunda-feira, dia 13, nós vamos estar lançando o edital, que é um edital de chamamento para a participação. Todos inscreveram os filmes, os concorrentes, as mostras tradicionais, mostra de filmes paraibanos, de curta-metragem, filmes de até 25 minutos, a mostra de filmes nacional, que a gente chama Mostra Brasil. Também manteremos a mostra Tropic Quiz, que é para filmes de temática de gênero. Manteremos a mostra A Ideia É, para filmes publicitários. A mostra Estalo, para filmes de até 1 minuto. A mostra de telejornalismo. E esse ano, como novidade, nós vamos trazer a mostra Filme de Gênero, que é de categoria Filmes de Terror. Então, nós estamos com uma proposta bem interessante de fazer uma mostra no meio da noite. Então a gente vai ver como é que funciona isso, na perspectiva de fazer isso de forma online também ou forma mista. Nós vamos aguardar as coisas se processarem, mas a ideia é essa. Como é comemorar os 15 anos do Festival Comunicurtas em meio a um momento como este? Primeiro, você realçar essa coisa simbólica, né, dos números vão se fechando. Então 15 anos é super simbólico, quer dizer, parte do processo do amadurecimento do festival, ele dá um crescimento. Se chegou até aqui, ele deve se manter aí para muitos anos para frente, porque é um festival super importante, porque é a partir dele que a gente vê surgir diversos outros festivais aí pelo interior do Brasil, mais particularmente aqui do Nordeste, e diria com mais propriedade ainda aqui da Paraíba, né? Então, assim, o Comunicurtas tem essa responsabilidade, ele é um festival super dinâmico, é um festival que foi criado, pensado, organizado e por um grupo de alunos, né, da universidade, então alunos daquela época, 15 anos atrás. Esses alunos tinham um agrupamento que tinha à frente o André da Costa Pinto, que é o grande responsável pela criação do festival. Com a saída do André, eu terminei assumindo a coordenação e vem tocando nos últimos 6 anos as edições do festival, tentando mantê-lo vivo. Passamos momentos muito difíceis, só nós sabemos como foi difícil manter esse festival ativo, mas sabíamos da responsabilidade em manter o festival. Então, assim, ela chega nesse momento de manter os 15 anos com essa força e essa cobrança de nós, de empenho nosso nesse sentido, e também entender como adotar medidas e como realizar o festival em um momento de incertezas do ponto de vista do seu formato. Quais as expectativas para este ano? Uma expectativa muito positiva pelo fato dos 15 anos, né, do festival. Nós teremos grande surpresa, participações de muita gente do Brasil. Muita gente já se manifestou para estar junto conosco, realizando esse festival. E a gente acha que vai ser uma edição também, como as demais, uma edição agora super comemorativa, forte, revigorante, para garantir a permanência, as ações desse festival por muitos anos para frente. Comunicurtas marcado para o fim de novembro, início de dezembro. Daqui para lá, será que teremos atividades presenciais ou o Comunicurtas segue a tendência dos festivais online?
A gente torce muito que surja aí uma vacina, que a gente consiga superar essa situação provocada pelo coronavírus. Nós não sabemos, não dá para fazer prognóstico nem ideias, a não ser acreditar pelas pesquisas, pelas ciências, pelas recomendações das entidades e órgãos governamentais que tratam disso com seriedade. Então, assim, vamos aguardar e torcer muito para que já tenhamos possibilidade e condições de voltarmos a ter uma convivência coletiva presencial e afetuosa sempre, o que é muito importante numa ideia de um festival. Como se deu a parceria com o Festival de Cinema do Meio do Mundo, o FestCin? O FestCin é um festival extremamente importante, realizado por diversas mãos, né, pessoas, realizadores, articuladores de ações do ponto de vista do campo das artes e da cultura, e particularmente do audiovisual. Então, tem participação de realizadores de São Paulo, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Alemanha, dos Estados Unidos, de Camarões e outras partes do mundo e aqui do Brasil. Então a gente vê em tempos de recessão e de exceção, nós vimos uma ideia de a chama viva do audiovisual para poder caminhar, né? Senão fica muito difícil esperar apenas que tenhamos um edital, que tenhamos recursos. Sonhamos que precisamos que isso, e entendemos que isso é super importante que exista e que possamos ter acesso aos recursos públicos para realizar um festival como esse. Mas na ausência deles, nós vamos nos inventando, né, e tocando para frente. Hipólito, de que forma o Comunicurtas vai funcionar? A questão de equipes, produção, trabalho de voluntários? Natasha, exemplo dos demais anos, uma característica super importante do Comunicurtas, e ela é necessária sempre, é esse envolvimento de um grupo grande de pessoas, né, na sua realização. Nós costumamos ter a cada edição algo em torno de 150, 200 pessoas envolvidas na realização do festival. Envolvidas não só do ponto de vista de estar participando, de ter uma inscrição de um filme, enfim, mas principalmente fazendo o festival e aprendendo com ele. Então, como ele nasceu de alunos, a gente mantém sempre essa característica de ter uma participação muito forte dos alunos das universidades aqui da Paraíba, e particularmente Campina Grande, e mais precisamente da UEPB, né? O grande número de alunos que nós recebemos para fazer todo o processo de cobertura, de produção, de acompanhamento, enfim, de realização como um todo do festival. Então, o festival também tem essa configuração de ser um grande laboratório. E isso, inclusive, o distingue de diversos outros festivais que acontecem pelo Brasil, né? Às vezes eu digo, às vezes não, repito sempre que seria bem fácil fazer um festival com 4, 5, 6 pessoas de produção, com tarimbadas experientes, mas nós precisamos abrir espaço para que outras pessoas se capacitem, se atentem e principalmente se apaixonem pelo festival, como é o caso de todo mundo que sempre participou do festival, traz disso uma referência na sua formação, inclusive acadêmica, né? Dentro do curso principalmente os cursos de jornalismo e comunicação social. Então é isso, a gente novamente vamos abrir aquele processo de inscrição, de seleção, treinamento, capacitação, serão bastantes, e vamos tocar para frente. Obrigada, professor Hipólito, e até uma próxima. E só lembrando, Comunicurtas 2020 de 30 de novembro a 2 de dezembro. E com essa informação a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone, e o CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo e educomunicação que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é de Apolo Ricarte e Isis Coelho. Direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, pode ouvir na hora que quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou no nosso programa. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Até lá. Tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.